Fala pessoal, bem-vindo à aula 73 de Programação em C. Nessa aula aqui, seguindo que a gente nas duas aulas anteriores, a gente falou sobre ponteiros e vetores, vamos utilizar agora ponteiros e vetores para fazer um programinha bem simples que a gente vai misturar ponteiros com vetores com funções. Então vamos lá. O objetivo dessa aula aqui vai ser, você vai ver até que eu tenho aqui um pedaço de código escrito, então vamos entender isso aqui para eu poder explicar o que a gente vai fazer. Então basicamente, na nossa função principal, nós temos aqui a declaração de uma função. Olha só, essa aqui é a declaração da função que está aqui em cima. A nossa função aqui em cima ainda não tem nada escrito no código dela, é isso aqui que a gente vai trabalhar. Então não tem nada escrito e nessa aula a gente vai montar o código dessa função. O que essa função tem que fazer? Essa função vai simplesmente somar os membros de um vetor. Muito simples, a gente já fez isso de outras maneiras, só que dessa vez a gente vai fazer utilizando ponteiros. Certo? Na próxima linha, que é essa linha aqui, o que nós temos? Nós temos aqui a declaração de um vetor de tamanho 10 e todos os membros desse vetor foram inicializados com o valor 5. Então aqui, considerando que a nossa função aqui em cima tem que somar todos esses membros, como eu tenho aqui que todos os membros são 5, então a soma de todos esses valores vai ser 50. Então de alguma maneira a gente vai ter que fazer essa função aqui em cima retornar a soma dos membros igual a 50. Certo? E aqui por último, a gente tem um printf, e o que esse printf está fazendo? O printf diz, a soma dos membros do vetor igual %i. E quem que é o %i? É a nossa função, porque a nossa função, olha aqui em cima, a nossa função vai retornar um valor inteiro que vai ser a soma do vetor, por isso que eu joguei a minha função aqui. Certo? Agora que a gente fez isso, vamos começar a trabalhar nessa função aqui. Obviamente que existem mil maneiras de a gente poder fazer isso, algumas vão ser até mais simples do que eu vou fazer, só que a intenção dessa aula é forçar a gente a utilizar os ponteiros que nós vimos nas aulas anteriores. Então por isso que vai ser um código mais cabuloso aqui do que poderia ser. Certo, então vamos começar. Primeiro de tudo aqui, eu vou criar uma variável inteira que eu vou chamar de soma. E eu vou inicializar o valor dela sendo 0. O que essa variável vai fazer? Essa variável vai ser onde eu vou estar jogando a soma de cada membro do meu vetor. Então vamos seguir a lógica aqui. Nesse meu vetor, que está aqui em cima, que a minha função vai receber, ele vai possuir uma quantidade de membros, que nesse caso aqui são 10, o tamanho do nosso vetor é 10. O nosso programa vai ter que ler membro por membro, e no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, e a cada vez que a gente lê aquele valor, aquele número que tiver armazenado no vetor, eu tenho que ir adicionando a essa variável aqui. De tal modo que na hora que eu chegar no último membro, a minha variável soma vai conter a soma de todos os membros dos vetores. E aí a gente dá um retornar dessa variável. Certo? Passamos essa parte. A próxima coisa que a gente vai fazer, eu vou aqui criar um ponteiro aqui. Ó. Eu vou criar um ponteiro que eu vou chamar de ponteiro, para ficar bem óbvio. Vou criar um ponteiro chamado ponteiro, e eu vou criar um outro ponteiro aqui, só que dessa vez esse ponteiro vai ser constante. Então, const final vetor. Agora eu já vou explicar por que eu estou fazendo isso aqui. Isso aqui é esse camarada aqui, ó, é importante nessa aula aqui. Na verdade, a gente poderia fazer esse programa sem utilizar ele, mas eu vou estar utilizando para forçar a utilização de ponteiros. Já vou explicar o que esse cara aqui faz. Certo. Então vamos entender aqui. Esse nosso ponteiro aqui, ó, final vetor, o que ele está fazendo aqui? Esse ponteiro, olha só, ele está apontando em quem? Em vetor. Agora, lembrando das últimas aulas anteriores, quando eu crio um ponteiro e jogo que ele é igual a um vetor, o que isso aqui acontece? Esse vetor, esse nosso vetor aqui chamado final vetor, ele vai estar apontando no endereço de memória do primeiro membro do meu vetor. Então, nesse caso aqui, ó, nessa linha, ele está apontando aqui. Ó. Só que eu estou adicionando n nesse valor. E o que vai ser n? N vai ser o tamanho do meu vetor. Então, essa função nossa aqui, ó, tá vendo aqui que essa nossa função ela recebe dois argumentos. Um deles é um vetor que eu quero somar os membros. E o outro membro, o outro argumento, é o tamanho do vetor. Por que eu estou passando 10? Porque o nosso vetor é de tamanho 10. Assim, a nossa função sabe quantos membros que o nosso vetor tem. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Inicialmente, até essa linha aqui, ó, até onde está vetor, se eu considerar só isso aqui, ó, vamos supor que
esse mais n não existisse, esse ponteiro ia estar apontando no primeiro membro do vetor. Só que quando eu adiciono n mais n, o que eu estou fazendo? Eu estou agora falando para esse ponteiro, ó, eu quero que você aponte no último membro do meu vetor. Por quê? Aqui ele está apontando no primeiro, mais a quantidade de membros, ou seja, vai passar a apontar no último membro. Então, isso aqui que aconteceu nessa linha. Feito isso, agora a gente pode dar um ciclo for, que a gente já viu tantas vezes aqui, que vai fazer o seguinte. Então, vamos montar esse ciclo for aqui. Eu vou dizer que, olha só, primeiro de tudo, eu vou dizer que o meu ponteiro, esse aqui, ó, esse ponteiro aqui, eu vou dizer o seguinte, ele vai estar apontando no meu vetor, que é esse aqui, ó. Então, quando a gente faz essa linha aqui, ó, nas duas últimas aulas, o que a gente viu? Esse ponteiro vai estar apontando no primeiro membro de vetor, que é esse aqui. Está apontando naquele endereço de memória. Certo, fizemos isso. A próxima coisa vai ser, eu vou dizer que enquanto o ponteiro estiver apontando no endereço de memória menor que final vetor, então vamos entender isso aqui agora. Vamos supor que nessa parte aqui, ó, vamos supor que o endereço de memória que esse ponteiro está apontando, vamos supor que seja o endereço 1500. Provavelmente, sem dúvida alguma, é um valor muito maior, mas só para facilitar, então esse ponteiro está apontando no endereço de memória da minha memória RAM, que vai ser o 1500. Aqui eu estou dizendo o seguinte, enquanto o endereço de memória, que é 1500, for menor que o endereço de memória do último membro do meu vetor, por que isso? Porque aqui o que a gente viu aqui, a gente viu que esse camarada agora está apontando no último membro do vetor. Então eu estou dizendo, aqui é o primeiro membro do vetor, esse aqui é o último membro do vetor. Eu estou dizendo que enquanto isso aqui for verdade, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer adicionar um a ponteiro. Ou seja, a cada vez que o ciclo for executado, esse cara aqui, ó, esse nosso ponteiro, ele vai estar cada vez chegando um pouco mais perto do último membro do vetor. De tal modo que na último membro, na hora que a gente executar ele a última vez, esse valor, o endereço de memória que esse cara está apontando, vai ser igual a esse aqui. E aí o ciclo para de ser executado. Certo? E o que eu quero fazer aqui dentro? Ó, aqui dentro vai ser, eu vou dizer que a minha variável soma vai ser igual a ela mais o valor de ponteiro. Aí você pode perguntar, por que é que nesse caso aqui, ó, eu coloquei o asterisco? E nesse caso aqui, eu não estou colocando asterisco. Pelo seguinte, nessa aqui, ó, o que nós estamos comparando é o endereço de memória. Então, ou seja, nesse aqui, o endereço de memória que ele pode estar apontando vai ser um valor grande, vamos supor 2000, 2350. E esse aqui vai ser 2380. Esse é o endereço de memória, o valor do endereço de memória. Mas quando eu coloco esse asterisco aqui, ó, eu estou buscando o valor armazenado naquele determinado endereço de memória. Essa que é a diferença. Então aqui eu estou buscando o valor do endereço daquela memória. Certo? Então, no final desse ciclo, teoricamente, a nossa variável soma inteira vai conter a soma de todos os membros do meu ponteiro, cada um que ele passou aqui. E aí o que a gente faz no final? A gente dá um retornar soma. Retornar soma. Certo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos dar um executar e, se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui. Então vamos dar um executar. Olha só, a soma dos membros do vetor, 50. Vamos alterar esse vetor aqui um pouquinho. Vamos colocar aqui 10 e aqui 10. 60. Também deu o valor certo. Ou seja, aqui, se eu até só colocasse um valor negativo, vamos ver, se eu colocasse aqui menos 10, 20. É isso mesmo? 10, 20, 30, 40, menos 20, certinho. Então, realmente, a nossa função funcionou. Essa aula que foi bem corrida, obviamente eu fiz essa aula aqui considerando que você já assistiu às aulas anteriores sobre ponteiros. Se você não assistiu, recomendo dar uma olhada, senão vai ficar um pouco puxado já pegar essa aula aqui de primeira. Acho que é isso. Como sempre, não deixe de checar a nossa página no Facebook. Se esse vídeo te ajudou de qualquer maneira, não deixe de clicar no botão curtir, ou se você acha que tem uma sugestão para me dar, pode deixar um comentário ali, que é isso aí. Não deixe de checar também o pessoal do BR Pentest, que cuida da parte da segurança da informação, e te vejo na próxima aula, que vai ser a aula 74, se eu não me engano, com mais programação em C.
Até mais!